Olá pessoal, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado tudo sobre a IoT. Meu nome é Ricardo Mello, eu sou da GS1 Brasil e hoje eu vou estar trazendo para vocês um tema que tem tudo a ver com a IoT no espectro todo dele amplo, que são os desafios para a gente enfrentar essa revolução digital nos dias de hoje, né? A gente não vai falar de futuro, vamos falar do que está acontecendo agora, né? Então eu sou o Ricardo, eu venho da GS1 Brasil. A GS1 Brasil é uma associação sem fins lucrativos que não só o Brasil, mas a gente está presente em 112 países do mundo, a gente apoia 150 países, contamos hoje com mais de 1,5 milhão de associados e o principal trabalho da GS1 é criar padrões que são utilizados pela cadeia de suprimento. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais, a hora que a gente chegar um pouquinho mais para frente, mas são padrões que já são utilizados pela cadeia de suprimento há muitos e muitos anos, justamente para trazer melhorias, velocidade, ganho, eficiência como um todo para a cadeia, né? Um pouquinho de história, a GS1, então, falando de Brasil, ela já está indo para o seu 36º ano, nasceu em 1983 como a antiga Associação Brasileira de Automação Comercial. Em 1994, ela se tornou, mudou o nome para IAM Brasil, talvez seja esse o nome mais famoso dela ainda, e em 2005 ela se tornou a GS1 Brasil. Veio da fusão da antiga UCC que existia nos Estados Unidos com a própria EAN na Europa, né? Quando a gente trata de Brasil, né, a representatividade da GS1 ela é uma associação que conta hoje com quase 58 mil empresas associadas. Isso representa mais ou menos 31% do PIB e são 18% dos empregos formais que a gente tem no país. Trazer um pouquinho agora do conceito da internet das coisas. Qual que é a relação que a GS1 tem com isso, né? O conceito foi cunhado pelo Kevin Ashton lá entre 99 e 2003 durante uma pesquisa que ele fazia no Auto ID Center, justamente trabalhando com radiofrequência e os códigos EPC. O RFD UHF e os códigos EPC são um padrão GS1. Que foram desenvolvidos no Auto ID Center. Então a GS1, a gente pode falar que às vezes a maioria das pessoas não sabe, mas a GS1 ela nasceu praticamente dentro dela, nasceu junto com ela o conceito de internet das coisas lá em 99, 2003. O padrão EPC UHF, que hoje a gente vê no varejo e a gente pode falar como se fosse, acho que talvez seja a maneira mais barata de você conectar alguma coisa que não seja conectada. Você colocar aquilo na internet, um objeto, uma peça num varejo, uma peça de roupa, eu tenho itens que eu preciso fazer uma gestão de estoque, um Kanban, muito se comenta sobre a radiofrequência. Então ela, através das etiquetas, as etiquetas são com valor baixíssimo, talvez seja a primeira maneira ou a coisa mais simples que eu consiga começar a conectar o universo de coisas dentro desse mundo da internet das coisas. Aqui ao lado a gente mostra no nosso slide o que é o grande ganho da internet das coisas, que é essa fusão. A gente começa a perder essa diferenciação entre o que é o físico e o que é o digital. Você não tem mais aquela fronteira, aquela coisa que era super clara e definida. Esse é o mundo do software, o mundo virtual e o mundo real. Você tem coisas físicas, coisas reais, que se comunicam, geram impacto no mundo digital. O mundo digital gera outros impactos, toma ações no mundo físico e essas coisas vão coexistindo, né? Alguns motivadores que a gente traz que ajudaram a criar o conceito de internet das coisas, né? Essas empresas elas tinham essas expectativas, empresas, consumidores, de que tudo estaria conectado, tudo se conversaria, era uma tendência natural com o tempo. Como eu me comunico com um dispositivo digital, como eu me comunico com a rede, é um conceito que hoje é super natural, mas alguns anos atrás não era tanto assim, gerava desconfiança ou espanto. Com cada vez a maior miniaturização dos sensores, itens, dispositivos e o custo foi cada vez se reduzindo mais e mais, começou a tornar o ambiente propício, favorável para que você tivesse essa propagação ampla do que são do que é a internet das coisas em si, smartphones,
dispositivos conectados, você tem dentro de casa, começa a aparecer coisas como cafeteira, ar-condicionado, a sua televisão, uma Smart TV, ela é um dispositivo conectado, né? Até indústrias, você tem gestão de ativos, equipamentos, motores, linhas de produção automatizadas. E somados a isso, essa explosão da tecnologia da nuvem, você teve um ganho de velocidade, tráfego de dados, custo de conexão despencou. Isso começou a favorecer também o ambiente, começou a se construir esse ecossistema favorável para que realmente a internet das coisas tomasse forma. O conceito de internet das coisas nasceu lá em 93, não é uma coisa nova, não é uma coisa desses 2, 3, 4 anos, é uma coisa que já vem há um bom tempo, só que não tinha como isso se propagar. E hoje a gente está vendo um cenário que é completamente favorável, um ecossistema completamente favorável, e isso está se espalhando numa velocidade absurda, uma velocidade que as pessoas nem percebem mais que aquilo faz parte da vida delas, né? E esse acho que era o grande objetivo da internet das coisas, é realmente essa fusão do que é digital com o que é físico. A gente traz essa imagem, é uma imagem interessante para falar o que é o universo IoT, né? Então, tudo conectado, eu tenho câmeras em computadores, impressoras, coisas que são, às vezes, que não fazem nem sentido nesse momento, um aspirador de pó, você tem carro, geladeira, mas é um universo de dispositivos que começam a se falar. E aí a gente começa a ver essas linhas, essas conexões, e eu já começo a puxar um gancho justamente para isso, para essa conexão. Eu tenho um universo de soluções diferentes, itens, dispositivos, cenários, regras de negócio, todas elas diferentes, e que elas precisam se comunicar, e elas precisam se falar. E como elas vão fazer isso, né? A gente começa a ter principalmente essas questões do que é uma interconexão e o que é uma interoperabilidade. A gente vai entender como que os padrões da GS1 apoiam isso. Esse é talvez um erro que muitas pessoas cometam e na hora de discutir sobre o tema, confundem o que é uma conexão, uma interconexão com uma interoperabilidade. Quando o pessoal fala assim, como que os dispositivos vão se comunicar e trocar dados, geralmente o que vem à cabeça e o que a primeira coisa a se pensar são as redes de dados. Eu tenho 3G, 4G, 5G agora, tenho Zigbee, tenho LoRa, tenho todos os tipos de WPLAN. O foco sempre são nessas camadas de conexão, de tráfego dos dados. Mas existe um outro conceito que pouco se fala, mas que é extremamente fundamental para que isso tudo aconteça, que a gente começa a entrar na questão da interoperabilidade, que não é só a conexão, mas eu tenho, como a gente pode acompanhar nos slides, ele é a característica principal da capacidade dos dispositivos e das soluções se comunicarem e conseguirem trabalhar em conjunto. Eu acho que essa é a palavra-chave. Não é só ter uma rede onde eu envio uma informação, recebo uma informação, mas que isso seja entendido pelas pontas e que isso possa servir como uma ferramenta de trabalho, que todas as pontas tenham ganhos com isso. Se eu vou inserir um sensor, vou captar uma informação de uma temperatura, a ferramenta que vai fazer uso disso, ela vai entender o formato que isso vai estar disponível para ela. Eu entreguei a informação, mas eu entreguei a informação de uma maneira que é, entre aspas, legível ou é entendível. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção para vocês hoje, para você que tem que trabalhar com o desenvolvimento. Você tem uma super solução, você tem um equipamento incrível, você quer resolver um problema de mercado, mas você não vai atingir o máximo do potencial se você ficar restrito ao cenário que você está aplicado ou àquele universo que você está aplicado. Quando você constrói uma solução e você pensa em escalabilidade e trabalha essa interoperabilidade com outros sistemas, universos, se você não falar a mesma língua desses outros sistemas, você não vai ter o resultado. Não adianta você ter a melhor rede de conexão, o melhor sistema de banco de dados, as melhores nuvens possíveis, se você colocar dentro dela um dado que ninguém entende. Então é esse ponto que eu queria chamar tanto a atenção de vocês hoje e falar como que inclusive os padrões da GS1 podem apoiar nisso, né? A gente consegue, tanto se fala, né, que você tem uma estimativa de bilhões e bilhões de dispositivos que vão estar conectados em um tempo muito curto,
que vão estar gerando uma quantidade de informações absurdas que hoje a gente nem consegue imaginar isso. Se eu precisar tratar essas informações, como que funciona? Eu vou gerar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de Big Data, mas eu tenho toda essa gama, essa massa de dados, o que eu faço com isso? Como eu vou conseguir extrair informação disso? A gente gasta muito tempo, todo especialista de dados, eles gastam muito tempo tratando os dados, muito mais tempo tratando os dados do que efetivamente extraindo alguma informação deles. Quando você tem uma informação padronizada, estruturada, e você armazena isso, você elimina um tempo altíssimo, um tempo muito grande de trabalho que é só de organização, que efetivamente não traz um ganho para a empresa. Se você tem uma solução que ela tem que se conectar com outras soluções de mercado que precisam gerar ações, então se eu detectei que teve um problema em um motor, uma queda de temperatura, isso algo tem que impactar, a minha solução ela precisa se comunicar de maneira rápida e eficiente para que eu dispare ações de contingência ou qualquer outro tipo de ação que resulte num trabalho, numa ação no mundo real. Se você gasta muito tempo extraindo isso ou tendo que fazer adequações, adaptações, integrações entre sistemas, isso pode ser uma perda de tempo muito crítico. E isso vai ocasionar ou trazer um péssimo resultado e pode significar a não validade ou não justificar a implantação de uma solução que você propõe ou o problema que você identificou. A sua solução pode não se adequar. Então presta atenção nisso, isso é extremamente importante. Eu vou criar uma solução que eu vou resolver um problema, eu vou levar isso para a indústria, para o consumidor final. Isso vai fazer parte de um universo, ele vai se conectar com outras coisas. Não pense só eu tenho uma API de dados, eu tenho uma rede, mas dentro disso eu vou trafegar uma informação de uma maneira correta. A minha solução, ela vai estar adequada a outras soluções de mercado, eu consigo conversar com isso. Eu estou desenvolvendo uma solução que hoje eu estou aqui no Brasil, mas eu quero que ela seja disponível no mundo. Se eu uso padrões internacionais de mercado, isso me abre portas, isso agrega valor ao produto que eu estou fazendo. E isso é a minha solução, a chance dela se destacar é muito maior. Aqui nesse outro slide a gente consegue entender um pouquinho do fluxo dessa informação. Eu tenho na primeira célula, eu tenho a transmissão dos dados, que é onde muitas vezes o pessoal acha que essa é a interoperabilidade, né, a conexão, como que isso vai chegar, mas você tem uma etapa de decodificação desses dados. E essa decodificação é muito mais rápida, ela é muito mais simples se você já tem um padrão, se ela está organizada e ela é entendível. Independente de quem está no outro lado e está recebendo essa informação, se ela está recebendo de você ou de qualquer outra aplicação que esteja conectada naquele universo IoT, se todas elas entregam a informação de uma maneira organizada, você facilita a integração e esse fluxo continua de uma maneira muito mais simplificada e eficiente. Eu tenho gestão de qualidade de dados, eu tenho normalização. São todas etapas que, se o dado já chegou de uma maneira precisa e organizada, você elimina elas, você chega muito mais rápido no final, que é o objetivo para tomar as ações e tudo mais. E qual que é o impacto que a gente traz da internet, desse grande volume de dados que é a internet das coisas, esse monstro, essa quantidade, esse universo de sensores e dispositivos, coletando informações e alimentando uma nuvem, né? Esse impacto, esse volume gera uma dificuldade de se lidar com Big Data muito grande. Os padrões, quando você manda as informações de uma maneira organizada, a gente consegue perceber principalmente na questão do vocabulário. Então, padrões nos ajudam a definir palavras-chave, formatos de dados que facilitam o tratamento disso. Eu consigo impactar no valor, porque se o dado já está tratado, eu elimino etapas de processamento, eu ganho velocidade e se torna um dado muito valioso, uma informação valiosa, né? Quando você tem dados sem significado, eles não valem nada. Quando você dá um significado, você entende o que significa aquilo, ele se torna uma informação. E a informação é o que a gente usa para alimentar os sistemas de gestão, sistemas de tomada de decisão, que são tão importantes, que fazem uso do Big Data. Padrões nos ajudam a minimizar o trabalho no processamento desse volume de dados que é monstruoso. Essa velocidade cada vez maior, se você demora para processar dados, a velocidade de aquisição é cada vez mais alta. Se você demora muito, você tem um impacto final. Se esses dados já vêm organizados, você minimiza o impacto que você teria
com essa velocidade, porque você recebe num volume muito alto, numa velocidade muito alta, tem que tratar isso de uma maneira muito rápida e gerar uma decisão assertiva. Então isso, a padronização, essa organização que você vai trazer das informações vai agregar o valor que a sua solução vai ter para o universo, para aquele ecossistema que você está se inserindo no mercado, que você tem o objetivo de melhorar e eliminar um problema. Então, depois de falar tanto sobre dados, volume de dados, organização, a estrutura da informação, lembra que a gente não está falando de redes, a gente está falando do que flui dentro das redes, né? A gente chega no que a gente chama de sistema GS1, e é o que a GS1, que é o trabalho principal dela. A GS1 ela é uma entidade mundial que ela cria e administra padrões. Esses padrões são utilizados na cadeia de suprimentos como um todo, e não só pela internet das coisas. A internet das coisas vai fazer uso disso também. São padrões que já existem há quase 40 anos e que permeiam a vida de todo mundo, e a maioria das pessoas não se ligam disso, não percebem que alguém faz a gestão disso. O sistema GS1, a gente é dividido em 3 pilares, né? O primeiro que é a identificação, a captura, o segundo, e por último, que é o compartilhamento dos dados. A gente vai definir cada um deles agora. A identificação tudo que você vai inserir, independente de ser IoT ou de ser a cadeia de suprimentos normal, tudo aquilo que eu vou inserir na cadeia, tudo isso que eu vou tratar na cadeia, ela precisa ser identificada, ela precisa ter um número, um RG, que identifique, pode ser um produto, pode ser uma pessoa, pode ser um local, pode ser um ativo, como um caminhão, que seja, algum ativo retornável, que a empresa tem alguma caixa de transporte, que isso vai e volta. Tudo isso precisa de identificação. Sistemas, ERPs, todos trabalham em cima de uma chave única que auxilia dentro de suas regras, seus processos. Mas quando essa informação ela precisa sair principalmente do muro das empresas, daquele universo fechado, aquela região fechada e que dentro daquele ERP só, e você precisa começar a conversar com seus parceiros comerciais, eu preciso trocar informações com distribuidores, varejistas, eu tenho o meu cliente final, eu preciso de uma informação que ela seja única, que ela seja padronizada. E por que padronizada? Porque ela possa ser entendida por todos os que estão envolvidos na cadeia. Se você cria o seu próprio formato de dados, você consegue passar isso para frente, não tem problema, mas qual é a chance de que alguém vai entender isso, né? Você vai ter que gastar um tempo explicando para esse parceiro, para esse próximo nó, o que significa aquilo. A gente sempre gosta de fazer uma comparação, por exemplo, com o número de passaporte. Então você tem um número que ele tem um formato único e o número ele é único, ele te identifica. E não importa qual país você esteja, você vai ser aquela pessoa naquele país identificada através daquele número. Existem infinitos sistemas que se baseiam nisso, né? Como a gente consegue ver no slide, existem diversos cenários. Eu tenho um fabricante, eu tenho um produto, eu tenho uma caixa de transporte, tenho pallets, caminhões. Todos esses itens têm identificações que são únicas e que acompanham ele durante toda a cadeia. Então essas letras que a gente vê em cima, esses nomes, GLN, GTIN, são nomes de padrões de identificação. O primeiro deles, que a gente consegue ver na apresentação, que é o GLN, ele serve para identificar locais. Então eu posso identificar uma doca, eu posso identificar um prédio, eu posso identificar uma área de armazenamento, uma câmara fria. E se eu vou construir uma solução IoT, uma solução para uma indústria 4.0, essa solução ela vai ser aplicada no Brasil, numa empresa ou qualquer outra. Quando você constrói ela com um formato de identificação padronizado e que é entendido por mais de 150 países no mundo, a facilidade que você tem tirar isso daquele cenário e aplicar em outro, é muito maior. Você não precisa reidentificar, você não precisa reestruturar a sua informação. O seu sistema ele ganha escalabilidade, você consegue replicar ele de uma maneira muito mais simples. Então, o GLN que a gente conseguia ver na apresentação é uma identificação de locais, por exemplo. Então, onde eu coloquei um dispositivo meu, um sensor, uma câmara fria, eu uso esse formato de informação, ao invés de eu inventar um código que seja, que às vezes eu tenho que fazer até um depara com um RP ou com um mapa ou o que seja da empresa, né? Então fica mais difícil para poder aplicar isso.
A segunda chave que a gente consegue verificar, e eu acho que eu consigo afirmar que é a identificação mais importante de todo o sistema GS1, é o GTIM. O GTIM é o número global do item comercial, ou o famoso número do código de barras. A GS1 ela criou e administra esse formato que é o número do código de barras. Então, qualquer produto que você encontrar no varejo e olhar aquele código de barras, ele sempre vai ter 8, 12, 13 ou 14 dígitos, depende do cenário onde está aplicado. Mas você tem o formato fixo e esse número identifica aquele produto de uma maneira única no mundo todo. Se a sua solução de IoT ou de varejo 4.0, de indústria 4.0, saúde 4.0, que seja, ela precisa fazer uma gestão de armazenamento, uma gestão de estoque, eu preciso saber o fluxo, se eu retirei de um estoque, apliquei e vendi. Se você construir essa solução com base nesse código que já existe, já é padrão e o mercado já adota há praticamente 30, 40 anos, você tem uma facilidade, um ganho, uma velocidade absurda. Aquilo não é um código aleatório, não é um formato que alguém simplesmente inventou e está localmente. A sua solução, se você tem uma solução de IoT, que o foco dela é gestão, principalmente desses produtos comerciais que foram vendidos, você já tem toda a estrutura dos dados pronta. Você não precisa pegar o seu banco de dados, criar um outro formato de informação, criar um outro campo, fazer adaptações. O pessoal adora falar fazer deparas, né? Então, do que eu li, do que eu coloquei. Isso é o GTIM, é o número do código de barras. Então, alguém administra isso, é a GS1 no caso, que ela entrega esses números e esses números, uma vez aplicados num produto, é um número que ele é único no mundo inteiro. Você consegue comprar, utilizar um ponto de vendas no Brasil, um self-checkout, que seja, usando uma leitura de um produto, de um código de barras de um produto que veio de um outro país. Você pode ter produtos que vieram do Chile, Portugal, Inglaterra, China. Eu vou implementar um sistema, um e-commerce, um varejo, eu vou fazer um produto importado, eu não tenho que adequar os campos do meu sistema porque o produto veio de outro país. E é justamente isso que o GTIM faz para produtos comerciais. Então, fica a dica, se você vai lidar com isso, procure mais saber sobre o GTIM, se precisar de ajuda, estamos aqui para explicar. A GS1 está disponível em, como eu falei, 112 países. O SSCC é outro número que é extremamente importante, que é o número de série da unidade logística. É como se ele fosse um rastreio. É muito comum em sistemas de transportadora, volumes, logística, o pessoal falar que estou enviando X volumes, e aí você pode ter uma confusão, um erro na gestão disso. Quando você tem uma identificação serializada, e isso é extremamente importante, esse termo serializado de uma caixa, você consegue implementar de novo sistemas de controle, sistemas de IoT, sistemas de gestão, que façam uso dessa informação para serem mais precisos, para serem mais rápidos e para dar uma segurança, rastreabilidade na cadeia e tudo mais. Isso é extremamente importante. Então, é o número de série daquela unidade logística. Então, como que eu rastreio isso, né? Como que eu sei qual caixa eu estou lidando? Se eu fiz um recebimento, eu consigo receber essas informações de uma maneira eletrônica, preparar meu equipamento para um recebimento, ele já faz um recebimento de uma maneira automatizada, consigo contar meus níveis de estoque, tudo com base nisso, porque eu tenho informações precisas, formatadas, que foram enviadas, por exemplo, previamente, e eu vou alimentando todos os meus sistemas com isso. De novo, reforço, essas chaves elas não mudam de acordo com o passar da cadeia. Não é porque eu tenho a produção, a identificação dentro da minha empresa, a hora que eu passo por um outro parceiro comercial, ele reidentifica, e a hora que eu passo por outro, ele reidentifica. Você começa a perder principalmente a rastreabilidade, começa a perder o link entre as ações. E se você se preocupa em fazer sistemas de gestão desse tipo, isso é extremamente importante. A padronização dessas informações dá velocidade para a equipe de desenvolvimento, dá velocidade para o desenvolvimento da sua solução. Você consegue ter um MVP indo para o mercado muito mais rápido, você não gasta tempo definindo como serão os dados, você não gasta tempo tendo que adequar ou fazer uma integração da sua solução com outras do mercado, porque você nasceu de uma maneira já organizada, definida e padronizada. A segunda etapa, depois que a gente falou da captura, né, da identificação da informação, eu preciso capturar. Muitas vezes as pessoas, as empresas acabam confundindo a etapa da captura com a etapa da identificação. A captura, o que a gente consegue ver no slide, são conjuntos de códigos, principalmente códigos de barras, que servem para eu capturar uma informação gerada previamente.
Independente do mecanismo de captura, a informação ela é única, a informação ela é formatada e essa informação é a mesma. Se eu capturo com um código de barras EAN, que é o código de barras que a gente encontra no supermercado, nos produtos, ou eu capturo isso com um Data Matrix, ou capturo isso com RFD, é importante que a informação codificada dentro dessas ferramentas de captura, ela seja formatada, seja padronizada, porque o seu sistema não vai ter problemas com isso. E o que isso, além de tudo, agrega? Essa amplitude de cenários que você consegue estar trabalhando. Então, se hoje você tem um cliente ou um fornecedor que trabalha com código de barras simples, a sua aplicação pode ter um sensor, pode ter um leitor de código de barras, que passou numa esteira, por exemplo, você automatizou uma esteira com um leitor com um código de barras. Simples assim. Eu alimentei essa informação. Eu preciso de informações extras, eu preciso de informações como data de validade, eu preciso de informações como origem, destino, data de fabricação, como lote. Existem outros dispositivos de captura, GS1 128, Data Matrix, que permitem isso. A GS1 ela padroniza mais de 100 informações diferentes para que você consiga trocar essas informações com o seu parceiro comercial. Repetindo o que eu falei agora há pouco, por exemplo, data de validade, lote, número de série, data de fabricação, origem, destino, peso líquido, peso bruto. Eu consigo padronizar se essa informação está sendo inserida, por exemplo, em quilos. Quando alguém implementa uma solução do outro lado, entendendo, por estar padronizado, ela sabe que aquilo é um quilo. A unidade de medida é aquilo. E se eu precisar transformar isso para libras, que seja, eu não vou ter problemas com isso, porque eu já sei o que eu espero. Os códigos de barras eles podem ser lineares, como os primeiros que a gente consegue ver, o GS1, o código EAN, o GS1 128, o Databyte são códigos lineares, mas eu também tenho códigos que são bidimensionais. E talvez sejam os códigos mais conhecidos dentro do cenário do IoT, que é o Data Matrix e o QR Code. Muito se usa o Data Matrix e o QR Code no mercado, mas as pessoas colocam a informação, codificam a informação dentro desses suportes de dados que a gente chama, de uma maneira proprietária, de uma maneira que só a solução dela entende. Se você, de novo, conseguir codificar isso de uma maneira padronizada, você expande a possibilidade de aplicações, porque não só a sua solução vai entender aquilo, mas como soluções de mercado vão entender isso. Um exemplo no Brasil, existe o Sistema Nacional de Rastreabilidade de Medicamentos, essa é uma lei que foi promulgado ano passado e está a cargo da Anvisa implementar como vai ser o Sistema Nacional de Rastreabilidade. A primeira etapa do Sistema Nacional foi definir que a codificação dos dados necessários para a rastreabilidade vai ser feita usando um GS1 Data Matrix. Então, se você tem uma solução de IoT que visa, por exemplo, gestão farmacêutica, gestão de medicamentos, saiba que você não vai ter que gastar um esforço descobrindo como que cada fabricante colocou a informação ali dentro. A informação é modelada de uma maneira única. E são 5, no caso da saúde no Brasil, são 5 informações. São qual que é o produto, o RJTIN, o código de barras dele, qual que é o código da Anvisa, qual que é a data de validade, lote e o número de série. Então, com uma leitura única que você faça com o seu sistema, com um leitor de código de barras, alimentando qualquer tipo de solução que você tem, você já vai carregar 5 informações que são imprescindíveis para a rastreabilidade. Você consegue aplicar isso em sistemas de gestão, de controle, de FIFO, por exemplo, todas de uma maneira simples e num BIP único. No começo da apresentação eu mencionei a radiofrequência, o RFID. O RFID e o HF nasceu dentro do MIT, no Alto ID Labs, que faz parte da rede GS1. Então, podemos considerar que o RFD ele é um padrão GS1 também. Muitas vezes o RFD ou o HF, tem HF e o HF. São padrões GS1. E muitas vezes as pessoas acabam desconhecendo isso. As etiquetas de radiofrequência que são tão usadas, muitas empresas no mercado acabam colocando dentro delas codificações proprietárias. E isso gera um impacto na cadeia. Uma solução que possa usar RFD acaba atendendo, às vezes, um cenário muito restrito. Ou eu falo os muros da empresa. Você não transmite isso de uma maneira que é entendível para fora. E quando você fala de uma cadeia de suprimentos, uma etiqueta de RFD é a maneira mais barata que você tem hoje de transformar um dispositivo que ele é desconectado,
que ele não faz parte dessa internet das coisas, em um item que está conectado, que ele faz parte da internet das coisas. Etiquetas de RFID estão na casa de centavos de real já. Hoje o preço despencou, cada vez mais barato. Então, se eu quero implementar uma solução com coleta de informação com velocidade, precisão, a aplicação da tecnologia de radiofrequência faz muito sentido. E quando eu coloco uma informação ali dentro que ela é padronizada, eu expando o raio de atuação para muito longe. Eu consigo impactar uma cadeia, não só... A sua solução ela tem a oportunidade de não ficar restrita a um cenário único, aquela aplicação naquele local. Você consegue expandir isso para a cadeia, você consegue agregar valor para os parceiros comerciais, você começa a criar outras oportunidades de negócio que não só ali. E que eu acho que é o grande objetivo da internet das coisas. Eu tenho a informação nascendo na produção, no fabricante, eu caminhando isso com o produto, eu estou linkando o produto físico a um ID digital dele, que foi justamente essa era a pesquisa que deu origem ao termo internet das coisas. Eles estavam tentando descobrir uma maneira viável de conectar uma coisa física a um mundo digital, porque essas informações coexistissem e se gerassem impactos e ações em ambos os meios. Radiofrequência é talvez uma das melhores opções e eu acredito que uma das mais baratas também que você pode estar utilizando. E dentro então do chip de RFD, de um Datamatrix, de um GS1 128, de um Databar, a informação pode ser a mesma. A informação é uma informação que veio estruturada porque você fez uma identificação adequada, uma identificação correta e codificou essa informação padronizada dentro de um suporte de dados que é padronizado. E isso então você consegue ter um ganho, uma área de atuação, uma expansão muito grande. Por último, dentro do sistema GS1, a gente traz a questão do compartilhamento das informações. Então, se eu identifiquei isso de uma maneira correta, cada item, cada produto tem um código que é único e que é entendido pela cadeia como um todo. Eu codifiquei essa informação dentro de uma ferramenta que ajude a criar uma automação, que seja um código de barras, que seja uma radiofrequência, que seja um código de barras bidimensional. Eu consigo codificar essa informação dentro de um mecanismo que propicia automação, que propicia essa conexão. Coletei essa informação, eu preciso trocar isso com meus parceiros, eu preciso trocar isso com os próximos envolvidos na cadeia ou no negócio, né? A GS1 também ela definiu padrões que possam ser utilizados para essas trocas de informação. Então, eu tenho padrões de troca de dados mestres, que a gente fala, que são dados de produto. Então, se eu vou avisar ou atualizar meu parceiro comercial de qual é o produto eu estou mandando, o que se aquilo é uma bebida, ou qual que é o peso daquilo. São dados que não são variáveis, não são lote ou validade. São dados que definem um produto, se é um aparelho celular, qual que é o tamanho, qual que é o peso. Então, existem formatos para a troca dessas informações. Existem formatos de mensagerias eletrônicas EDI, que a gente fala, ou formatos XML também, que são GS1. Outro formato que é extremamente importante é o EPCIS. A gente consegue ver no meio do slide ali, dados de evento. O que é um evento? Isso é muito importante. Um evento, basicamente, são 4 perguntas que a gente faz para alguma coisa, algum local, né? O que eu estou lidando, quando eu estou lidando com isso, o que está sendo feito e como, né? Para a IoT, para essas coletas de informação, isso são muito importantes. Então, alguém passou por um local, uma temperatura, ela bateu um pico máximo, um mínimo. O que? A temperatura, quando, aonde, numa câmara fria. Como que eu registro tudo isso de uma maneira que outros possam entender? Muito se vem à cabeça nesses momentos dos dados de evento, pensa num banco de dados, se eu vou estar usando quais ferramentas, uma API de integração para trocar as informações, qual é a rede. Mas as pessoas normalmente não se perguntam ou deixam isso muito para frente de, tudo bem, eu vou trocar essas informações, mas como eu vou registrar um evento? O que é um evento? Como que eu vou codificar isso? Como que eu vou armazenar isso? E se essa informação precisa ser consumida por um terceiro, se você não explica para ele o que é isso, ele não vai entender. Com um parceiro, 2 parceiros, você consegue fazer manual, isso é simples, a escala é muito reduzida.
Mas a partir do momento onde essa solução ela tem que interagir com um universo extremamente grande, com muitas empresas, você não tem mais a capacidade de ficar treinando um a um, conversando, explicando um a um. Quando você usa um padrão como esse, o EPCS, para gestão dos eventos, a documentação é ampla, a documentação é aberta, você consegue falar para os seus parceiros o formato é esse, e ele implementa o formato e você não tem justamente essa dificuldade de prover a interoperabilidade entre os sistemas, a interoperabilidade entre os parceiros de negócios. Existem ainda outras ferramentas que são para classificação de produtos, então eu estou fazendo uma troca de novo, estou trocando informações com o meu parceiro comercial, eu estou dando informação daquilo, como que ele sabe, por exemplo, que aquilo é um dispositivo eletrônico, ou que aquilo é um celular, né? O GPC que a gente consegue acompanhar na imagem, ele é um conjunto, ele é um manual, ele é um padrão para classificar produtos, coisas, o que seja, que vão estar sendo trafegados na cadeia de suprimentos. E por último, a gente chama atenção para a rede semântica. A rede semântica é o Smart Search, é uma ferramenta da GS1 que um desenvolvedor de um site ele pode, por exemplo, usar marcadores de informação no código-fonte para que quando você tiver um robô do Google, do Yahoo, que seja fazendo uma busca no seu site, varrendo ele consiga entender. Então, se ele leu uma informação, por exemplo, que você está vendendo uma televisão LED de 42 polegadas, para o motor de busca, por esse algoritmo de busca, é difícil entender que aquilo é um produto e quais são as características. O Smart Search ele é um conjunto de marcadores, também padronizados, que você aplica no código-fonte, então você define, ó, isso aqui, você avisa para os motores de busca, isso é um produto, isso é uma marca, isso é uma característica, que permite com que ele entenda com uma maior facilidade o que significa isso, gerando resultados mais precisos. Ele acaba indexando, ranqueando melhor um resultado de busca, porque ele tem uma certeza maior do que ele está lidando. Então, o que a GS1 e a IoT, qual que é a missão que a GS1 tem em relação a isso? O IoT praticamente nasceu dentro da GS1. É justamente liderar essas empresas para o desenvolvimento eficiente. Quando você tem uma implementação que é bem sucedida, que ela é adequada, que ela usa esses padrões globais, que são principalmente interoperáveis, a GS1 ela tem como missão reunir esses experts, reunir esses facilitadores, para que através desses esforços que são colaborativos, a gente consiga aumentar a eficácia da cadeia, a gente consiga aumentar a segurança, a gente consegue aumentar a economia ao longo do ciclo de vida do produto, que isso é muito importante, e da cadeia de suprimentos como um todo. Então, os padrões de GS1, a nossa missão é justamente essa. A gente quer apoiar a indústria, a gente quer apoiar os distribuidores, a gente quer apoiar o varejo, a gente quer apoiar o consumidor final. O consumidor final com informações que são precisas, ele toma decisões mais acertadas. Empresas com informações precisas tomam decisões que são acertadas. Hoje, numa época que está cada vez mais competitiva, não existe muita possibilidade de errar. Você não pode ter esse luxo de errar hoje em dia, né? O que nós queremos com a internet das coisas, com a indústria 4.0, é aumentar a qualidade, principalmente a qualidade do que é feito, aumentar a eficiência do que é feito. E os padrões permitem que ferramentas sejam implementadas justamente com esse foco. Eles ajudam que as empresas consigam atingir isso de uma maneira mais rápida, mais segura, mais eficiente, mais econômica, né? O que a GS1 oferta, então, né? O que ela traz? Como que ela pode auxiliar nessa missão? Ela tem justamente esse conjunto de padrões. São padrões que são globais, são padrões que são abertos, são padrões que são gratuitos, que não tem um royalty, não vou ter que pagar um royalty para estar utilizando um Data Matrix. Eu não tenho que pagar um royalty porque eu fiz uma leitura de radiofrequência. São padrões que são abertos. A GS1, o trabalho dela é justamente organizar a cadeia. A gente tem um trabalho de harmonizar a cadeia, que todos se conversem através desses padrões. Você tem identificações de produto, identificações que são serializadas, você consegue colocar esses números de séries numa radiofrequência, num Data Matrix, identificam locais, produtos, pessoas. Você tem ferramentas para essas capturas. Então, de novo, a radiofrequência, talvez, dentro do tema do IoT, eu acho que seja o que é mais importante, que traga mais ganho e propicie uma maior automação. E, por último, justamente essas ferramentas de troca de mensagens.
esses formatos de troca. Não confundam, de novo, não confundam isso com a rede de comunicação, mas justamente com o formato da mensagem que flui dentro dessa rede de comunicação. É o formato do dado que é armazenado dentro de um banco de dados. Já se eu não tenho padrão para definir qual é o banco de dados ou qual é a rede de comunicação, eu tenho um formato para definir qual é o formato da informação, o que é a informação, como que ela é. Se eu olhar para uma informação, eu sei que isso é um produto, eu sei que isso é uma data de validade, eu sei que isso é um lote, por exemplo, um número de série. Para quase encerrando já, eu gosto de trazer basicamente duas menções, duas frases que para motivar vocês. Esse é um estudo da McKinsey, é um estudo que desde 2015 o pessoal já vem batendo nessa tecla que sem interoperabilidade, pelo menos 40% dos potenciais do IoT nunca vão ser atingidos. Sua solução pode ser magnífica, mas se ela trabalhar sozinha, trabalhar dentro de um mundo fechado, dentro de muros, ela não vai atingir o potencial que ela teria. Então, justamente isso, com essa interoperabilidade, é a chance que você tem de realmente gerar um impacto positivo, transformar a cadeia, transformar seu cliente, transformar quem está usando aquela solução, levando uma melhoria para eles. E Sanjay Sarna, ele é chefe hoje do MIT, ele é um dos membros da GS1. E por fim, trago aqui uma frase do Sanjay Sarna. Ele é o chairman da GS1 em relação à inovação, e ele é da MIT, e ele fala que com a medida que tem o crescimento da internet das coisas, se a gente não chegar num acordo sobre padrão ou arquitetura que vai ser utilizada, se os líderes não pensarem sobre isso e não criar um framework para que você tenha esse sucesso, tem uma chance real de que você nunca atinja o potencial da internet das coisas, do potencial do que o IoT pode trazer, e isso pode ser realmente comprometido. Encerro trazer uma frase para trazer uma reflexão para vocês voltarem e, quando for pensar no projeto de vocês, realmente tentar embarcar isso, principalmente na concepção deles, que esse aumento da produtividade com a economia, ela vai começar principalmente numa chave de identificação globalmente única. O que significa isso? Se você não leva para a concepção da sua solução, do seu produto, uma arquitetura, uma estrutura de dados, que ela seja global, que ela seja única e que ela não trabalhe dentro de um universo fechado, você vai sair muitos passos na frente, principalmente questão, de novo, interoperabilidade, integração, escala, e tudo isso vai te trazer eficiência, que é o grande objetivo, eficiência, segurança e qualidade. Agradeço pela oportunidade mais uma vez, deixo aqui o meu contato, rede social. Se tiver alguma dúvida, estou super à disposição, e é isso. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal.